descobri qual é o meu QI. Mas calma, gente, que isso não é tudo, tá? Isso é só um dado, eu estou indo só por essa parte mais objetiva, tá bom? Então assim, passou de 121, beleza, é inteligente. 100, mais ou menos ali, mediano. E é um gráfico assim, gente, ó. Ele faz assim um gráfico, ó. Ou seja, pessoal muito pouco inteligente, percentual muito pequeno, na média, está quase todo mundo na média, e um percentual muito pequeno, a curva, eu não trouxe a curva, mas ela faz isso aqui, assim, ó. Quando chega nesse finalzinho aqui, é muito pouca gente. E quando chega nesse iníciozinho aqui, é muito pouca gente. Esse iníciozinho aqui, as pessoas com QI muito baixo, e aqui, com as pessoas com QI mais alto. Olha que interessante. Outro dado sobre trabalhos e coeficiente de inteligência. Abaixo de 100. Trabalhadores de armazéns, carpinteiros, cozinheiros, padeiros, pequenos agricultores. 100 ou mais. Operadores de máquina, proprietários de lojas, açougueiros, soldados. 110. Mestre de obra, funcionário administrativo, operador de telefone, vendedor, policial. 120. Que é algo inteligente. Professor, farmacêutico, contador, enfermeiro. 130. Médico, cirurgião, advogado. 140. 140 já é considerado muito gênio, tá? Altos funcionários públicos, professores e cientistas de pesquisa. Isso levanta um problema pra gente, né? Vou para mais um dado aqui muito interessante. Está dando para ver isso aqui? Aqui, tá, os países com a sua média de QI e o seu investimento em educação por pessoa. Olha aqui o valor aqui, como é que está alto isso aqui. Esses primeiros países que tem. Hong Kong em primeiro lugar, Japão 106. Você quer ver onde está o Brasil? Olha que legal o Brasil. 83. Média por pessoa de educação, 67. Não, 427. Não, desculpa. 427. Gente, é muito pouco. Mas, essa coisa de inteligência ainda é um pouco misteriosa, mas dá para estabelecer uma correlação, não causalidade. E cara, então assim, como é que fica isso aí de inteligência? Então, cada pessoa nasce com a sua inteligência, morre com a sua inteligência e já era, você se conforme, né? Você nasceu desse jeito, vai morrer desse jeito, boa sorte para você. Não há consenso científico nisso, tá, gente? Cientificamente não tem consenso. Tem gente que vai dizer que sim, tem gente que vai dizer que não. Você consegue melhorar seu teste de QI. Você melhora o teste de QI porque você faz mais vezes o teste de QI, você vai melhorando. Você melhorou o teste de QI, você não melhorou a sua inteligência. Será mesmo que você não consegue aumentar a sua inteligência? Bom, esse é o questionamento. Será que seria justo, sendo que a inteligência é um requisito do teu progresso, que todo mundo nascesse e morresse, ou se o seu espírito ficasse condenado a um grau de inteligência, ou seja, se a inteligência que vai reger o teu progresso, ela vai puxar o progresso moral, porque ela aumenta o teu livre-arbítrio, como é que você não pode aumentar ela? Vocês acham justo isso? Eu não acho. Pessoal, esse professor aqui ele morreu em 2015, tá? Ele é um italiano, naturalizado brasileiro. Ele critica o ferrenho do sistema educacional brasileiro. E ele diz o seguinte: a gente não sabe estudar. Ninguém sabe estudar. E recomendo pesquisar esse nome aqui dele. Cadê? Eu escrevi o nome dele? Aqui na prova. Tem maior. Procurem ele no YouTube. Pierluigi Piazzi. Pierluigi Piazzi. Sim, mas ele tem maior, tem que estar pequeno, tem que o pessoal não enxergar. Esse senhor aqui, ele ajudou muita gente. E continua ajudando. Tem 2 livros aqui dele que vale a pena a gente dar uma olhadinha. Ensinando inteligência, aprendendo inteligência. Ele diz claramente que é possível sim você aumentar a sua inteligência. Inteligência abre portas, né? Mas enfim, continuando. Tem mais. Esse livro aqui, esse Norman Deutsch, ele diz o seguinte, e esse já é um cientista, diz que a cada atividade realizada, o cérebro muda a própria estrutura, aperfeiçoando seus circuitos
de modo a ficar mais apto à tarefa proposta. Quando aprendemos, moldamos a nossa anatomia cerebral e aumentamos a nossa capacidade de aprender. E eu não li o livro, tá, gente? Eu li sobre o livro. Eu já li sobre neurociência, é um assunto que eu acho muito interessante, me interessa muito. Mas, quem quiser saber mais, tem aqui a referência bibliográfica. Mas o próximo caso é mais interessante. Teve uma mulher que leu esse livro aqui, quero precisar muito. Gente, a doutora Bárbara Aerosmith não é da banda. Você sofria com graves problemas cognitivos desde a infância. Gente, eu vou ter grave e depois gravíssimo, né? Obrigado aí, a inteligência baixa aí. Dificuldade de fala, de leitura, de escrita, raciocínio espacial, raciocínio comparado. Gente, ela não conseguia atravessar a rua, essa mulher. Ela aprendeu a ver o relógio de pulso com 30 anos. Só que é o seguinte, ela tinha uma vantagem. Ela tinha memória e algum discernimento. Com certeza, uma capacidade crítica muito boa. Não vamos esquecer também que dentro dessa cabecinha aqui dela, do problema, tinha um espírito, né? Também tem isso. A gente não sabe o grau de inteligência daquele espírito. Só adentro. Existem espíritos extremamente inteligentes. Isso está na literatura espírita, espiritualista, de maneira muito esparsa, muito difusa em várias obras, que às vezes aquele espírito ali ele é extremamente inteligente, mas ele precisa vir com aquela inteligência reduzida para ele poder experimentar outras coisas. Parte do processo de aprendizado dele. Eu não vou entrar nisso não. Mas enfim, essa moça aqui, que se fosse fazer o teste de QI, ia dar tipo 80, 70. Só um detalhe, gente. Pessoa com QI de 80, acho que é mais ou menos isso. E tem muita gente com esse QI, tá? Abaixo de 80 já é mais raro, mais de 80 tem muita gente. Média do Brasil. O cara já não consegue organizar direito fichário. Muito difícil. Mas essa senhora aqui, ela percebeu que ela tinha um problema, ela se deu conta do seu problema. Aquilo que a gente começou abrindo a palestra, né? Ela se deu conta que ela tinha uma dificuldade. Ela descobriu um caso de um cara, de um soldado russo, que tinha levado um tiro na cabeça, que estava com as mesmas coisas que ela. E ela foi ver o caso do cara, viu que o cara não conseguiu se recuperar de uma certa forma, se interessou por neurociência, começou a fazer uma série de exercícios mentais. Por exemplo, ela tem inteligência espacial. Hoje ela não gosta nem de usar GPS. Eu tenho inteligência espacial bem ruim. A Alessandra sabe. Mas ela não gosta de usar GPS hoje em dia, porque ela quer estar sempre treinando. Então, por que eu coloquei essas duas pessoas aqui? Embora essa questão da inteligência seja um problema, tem solução. Depende da gente. Sempre depende da gente. Mas eu pergunto para vocês, essa história de conhecimento, será que existe de fato um interesse para que a gente se desenvolva? Para que a gente de fato tenha mais consciência do nosso livre-arbítrio? Para que a gente de fato se emancipe? Será que tem? Como é que está a distribuição de poder? Que a palestra de hoje é sobre evolução e poder. Será mesmo? Mundo de provas e expiações, né, gente? Para quem não sabe, é o nosso estágio atual. Complicada a situação aqui. Na Atlanta Teatro. Você já deve ter ouvido essa frase já. Conhecimento é poder. Essa frase parece que não foi dita por esse cara aqui. Esse aqui é o Francis Bacon, que é um filósofo. Queria ser falado desse cara aqui, chamado Thomas Hobbes. Falou aqui em 1668. Lá atrás, já dizia que conhecimento é poder. Mas ele parte de uma premissa que o ser humano é um ser extremamente egoísta. Essa obra aqui conhecida, o Leviatã. Ipsa sentiam potestas esses. Eu estou falando tudo errado. O conhecimento em si é poder, é a frase dele. Frase inicial. Agora a gente se perguntar, o que é poder? O que é poder? O que é poder? Você gostaria de ter poder? O pessoal que está perto de mim está sofrendo, né? Porque eu estou só dele, né? Calma aí, não ia falar não, mas eu vi que você é pessoal, que foi pro lado dos médicos por causa disso, viu? Eu também. Não, então já que você está falando, eu vou então. Vamos nela aqui então, ó. O que é poder para você?
É. Boa, muito boa a resposta. Tem isso aí depois. Você gostaria de ter mais poder? Não? Não gostaria. Você gostaria de ter mais poder? Não. Tá bom, né? Só que poder é suficiente. Tá legal. É o quê? É juiz, né? Ele ficou em dúvida. Eu não sei se eu quero. Sim. Então vamos lá. Mas eu queria só perguntar isso. Então eu quero saber. Vem cá. Pô, você não queria. Então você não quer por causa de responsabilidade, né? Beleza. Já respondeu, já na pergunta de baixo. Já. Todo mundo viu o Homem-Aranha, cara. Todo mundo viu o Homem-Aranha. Não, o time dele falou pra ele. Tá, e que tipo de sentimento, Marcelo, cinegrafia, não, você está me acompanhando com essa câmera aí. Que tipo de sentimento você sente quando você pensa em poder? O que te provoca? Poder. Vaidade. Vaidade? Para você é vaidade. Você? Pra mim, responsabilidade, Homem-Aranha. Homem-Aranha. Vocês estragaram o spoiler da palestra lá na frente. Ó. Gente, olha só, poder vem do latim, simplesmente ser capaz de. Eu posso. Na sociologia moderna, está mais ligado ao potencial de dirigir, influenciar e até controlar a vida alheia. É a habilidade de impor a sua vontade sobre os outros. Olha que interessante. A coisa era sobre ser capaz de, e agora virou uma coisa que meio que atenta contra aquela nossa moral, não atenta um pouco? Porque se você impor a sua vontade sobre os outros, você gostaria que pusesse, você gostaria que pusesse você gostaria que pusesse minha vontade sobre você? Controle alheio não, o meu pela minha vida sim, mas Sim, exatamente. Então, o termo poder, ele foi um pouco desvirtuado, e está desvirtuado hoje para a gente. Exatamente. É o que predomina hoje entre nós. E como é que está distribuído o poder, gente? Isso aqui é um absurdo. Quem tem poder hoje na nossa sociedade? Político. Né? O político tem poder. E as pessoas que têm bastante dinheiro, poder aquisitivo. Certo? Olha só, a gente tem 70 mil políticos. Eles são 0,032% da população brasileira. Só no Brasil, tá? Não no mundo não. Olha o tamanho, olha quão pouca gente. Grandes empresas, gente, empresa de grande porte, não empresa de porte médio não, tá? Empresa grande. Tem 48 mil. 48.412. Número de milionários do Brasil. Gente, milionário, o cara que tem 1 milhão. Gente, hoje em dia, se tem 1 milhão, não é mais rico não, tá? Você tem um pouco de capacidade de gestão da sua própria vida, mas milionário não tem tanta coisa não. Não, no Brasil tem 266 mil milionários. 0,12% da população. Gente, são 214 milhões de pessoas no Brasil. A renda média do Brasil é 1.586. A renda per capita do Brasil, ou seja, dividido por o produto interno bruto, que é esse número aqui, gente, olha o tamanho do nosso produto interno bruto. Olha isso aqui. Olha quanto zero. Olha aqui. Tá normal esse produto interno bruto aqui para essa renda média aqui? Não. Não estou dizendo para vocês, não estou dizendo aqui, gente, pelo amor de Deus. Pega tudo isso aqui e vamos dar igualzinho para todo mundo. Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Hein? Óbvio que não. Se tiver algum político aqui, eu sou Tá gravando? Nosso irmão aqui não disse que ele era. Eu estou falando lá, eu falei antes da questão lá do coeficiente lá. Ou seja, gente, o que eu quero dizer aqui? Infelizmente, essa noção de poder, ela está muito mais ligada a contraste. Eu só me sinto poderoso nessa sociedade atual se eu sou mais poderoso que você. Então, ou seja, quanto maior a nossa distância, mais forte eu me sinto. Só que poder significa simplesmente ser capaz. O que você gostaria de ser capaz de fazer?
Cara, garanto que a maioria das pessoas aqui dizem que queria viajar mais, queria comprar mais, né? Aí eu achei legal trazer um caso aqui, porque a moeda de poder no nosso planeta, no planeta, no plano material, é principalmente moeda mesmo, dinheiro. E do outro lado, tem outras moedas aqui, tá, gente? Então, qual é a moeda do outro lado? A gente tem uma moeda muito importante do outro lado. Chama-se energia vital. Tem várias. Vocês não acham interessante, pelo amor de Deus, desculpa, vocês não acham um pouco curioso que o número de suicídios, especialmente entre jovens, esteja aumentando muito, não? Bom, só falar os números de novo, né? Vamos para o número. Brasil, 43% de aumento em uma década. De 9.454 para 13.523. Entre adolescentes, o aumento foi de 81%. Estou nem falando de criança, que também está se matando. Mas você imagina, tem gente que não tem nenhum conhecimento em relação a quem não tiver, tenta conhecer um pouco sobre espiritualidade, sobre energia vital. Muito rapidamente, a gente tem uma espécie de um tanque de energia para durar tanto tempo. Aí o menininho lá, com 14 anos, que ia durar 80, se mata. O que acontece com esse menino quando ele passa do outro lado? Ele está carregado de energia vital ainda. Está carregado de energia vital. Só que ele se matou, ele estava em que condição? Qual a condição mental que esse menino estava na hora? Boa? Estava perturbado. Ir para um umbral não é uma punição, é a vibração na qual aquele espírito se encontra, ele vai para uma dimensão afim. Gente, vira papá. Vira papá. E mais, quando os caras pegam lá a energia dele, botam num forte lá, ainda tem uma briga entre eles para ver quem vai pegar mais, sobrou, guarda essa energia e tal, porque eles usam para um monte de coisa. Perigo, gente, isso aqui. Quis trazer esse dado porque remete à ideia de poder. E tem tanta coisa na nossa sociedade que de maneira indireta estimula a nossa... Vai ter uma palestra aqui sobre depressão. Quem vai fazer mesmo depois? Suzete. Muito bom falar sobre isso. Vocês disseram, vou tirar aqui para não dar spoiler. Tem um livro que foi escrito, foi publicado, acho que foi em 54, vou dizer, está aqui escrito. Chama-se Memórias de Suicida. O pessoal falou, o que vocês gostariam de fazer rapidinho? O que vocês gostariam de ser capaz de fazer? Viajar, fala aí. Gastar, né? Se a gente pudesse ter bastante recurso, o que a gente ia fazer? A gente fica pensando o que a gente vai fazer se a gente fizer, né? Se a gente conseguir trabalhar bastante, trabalhar para aquela multinacional, que provavelmente está contribuindo com isso aqui, de alguma forma. Né? Mas, deixa quieto isso. Gente, essa senhora aqui, ela escreveu um livro, Memórias de um Suicida. Ela demorou quase 30 anos para terminar ele. Corre o papo aí, essa senhora aqui, depois que ela desencarnou, fez trabalho imenso. Pelo bem, pelo número de suicídios que ela conseguiu evitar, a espiritualidade teria dado a ela 500 anos de bônus hora. Para quem não sabe, bônus hora é a bonificação que você recebe do outro lado para você fazer coisas que você queira fazer. Dizem que do outro lado também tem bônus hora, também tem alguma recompensa pelas coisas. Você tem noção do que é 500 anos de bônus hora? Com o direito a visitar, vou dar um pulo ali em Saturno ali, vou ver se eu conheço ali tem outra galáxia ali para ver. Gente, é 500 anos de bônus hora. É muita coisa. E a gente está preocupado em viajar para Itália, né? Talvez. Ou aqui na Disney. Eu mesmo adoro a Disney. Posso fazer. Mas é engraçado a gente pensar que fazer coisas boas também pode gerar frutos excelentes para a gente, né? Então, gente, a gente então nós somos pessoas sem poder nenhum, então. Porque a gente não é gênio.
ou